Metodologia científica, um curso de métodos quantitativos. Eu sou o Tenente Coronel André. Na aula de hoje falaremos sobre correlação e coeficiente de Pearson, a regressão linear simples e a regressão linear múltipla, além de teste de significância para a regressão, que é o teste F. Nós estamos percorrendo um caminho dentro da estatística, que a gente começou falando sobre estatística descritiva, passamos pela probabilidade para chegar em estatística inferencial. E este é um tópico de estatística inferencial em que a gente vai tentar extrair significados e predizer resultados a partir de amostras. No caso da correlação, a gente pode verificar o grau de relacionamento entre variáveis quantitativas. Então, a gente pode ver aqui que a gente pode ter uma correlação positiva ou negativa, ou ainda que não há correlação entre as variáveis. E aqui a gente tem um exemplo de uma correlação perfeita, em que todos os valores de x batem com os valores de y numa reta. Agora, o que é importante ressaltar aqui em relação à correlação? Que ela se refere a uma associação numérica entre variáveis quantitativas, mas que não implica necessariamente numa relação de causa e efeito. E isso é importante que a gente tenha bem em mente, porque não é porque tem uma correlação alta que quer dizer que uma variável causa a variação na outra. E aí a gente tem aqui um site até bem humorado que relaciona algumas variáveis para mostrar como que essa correlação ela pode ser completamente descasada, de um efeito de causa e efeito. Então, por exemplo, aqui está correlacionando o consumo de mortadela, de queijo mussarela, com os doutorados em engenharia civil. E a gente ainda vê aqui uma correlação bem alta. Outro exemplo de correlação espúria é o índice de divórcios num determinado estado dos Estados Unidos, o Maine, com o consumo de margarina. Então a gente vê que isso aí não tem uma relação de causa e efeito de forma alguma. Então é preciso ter cuidado ao verificar uma correlação para não achar que aquilo de fato é uma causa e consequência. E então, para um par de dados, de variáveis aleatórias, x, y, a gente define um coeficiente R de Pearson, que é calculado por essa fórmula aqui, em que n é o número de elementos na amostra, e aí aqui a gente tem o x e o y em letras minúsculas, que quer dizer que são as leituras, as realizações. Então, quando eu observei o valor de x, e aí eu vou fazendo esses somatórios aqui para chegar no coeficiente Pearson. E quais são as características desse coeficiente? Ele varia de -1 a +1. Então, como eu disse, o relacionamento positivo, ele significa que as duas variáveis aumentam ou diminuem juntos, e sendo que a gente vai dizer que um R de mais do que 0,7, entre 0,7 e 1, é um relacionamento muito forte, de moderado a forte. De 0,5 a 0,7 moderado,
né, e acima de 0,7 é uma correlação forte. Da mesma forma, para o outro lado do espectro, né, a gente pode falar em relacionamento negativo, sendo que entre menos 0,7 e menos 1 é um relacionamento forte, né? Então, isso aqui significa que enquanto uma variável está aumentando, a outra está diminuindo, né? E valores de R em torno de zero, né? Então 0,1, 0,2, 0,3, menos 0,4, é uma ausência de relação, uma correlação muito fraca. Bom, a utilidade da correlação é para a gente fazer uma análise exploratória dos dados, né? Procurando determinar quais as variáveis são potencialmente importantes para descrever o fenômeno sob análise, né? Então eu posso me perguntar, a idade e a residência física estão correlacionadas? As pessoas de maior renda tendem a apresentar maior escolaridade? O grau de iluminação numa praça, num bairro, ele influencia a taxa de criminalidade? Então, eu vou verificar correlação nisso, por exemplo, nessas variáveis, para tentar descrever um modelo, elaborar um modelo para descrever aquele fenômeno. Vejam que nós temos vários tipos de relacionamento, né? Aqui, ó, senoidal, um relacionamento quadrático, relacionamento exponencial, logarítmico, enfim. Então, quando o coeficiente de correlação, o R, está tendendo a zero, significa que as variáveis não estão linearmente relacionadas. Mas isso não quer dizer que não exista outro tipo de relacionamento, né? E há muitos tipos de relacionamento entre as variáveis. Então vamos olhar mais de perto esses relacionamentos lineares, porque eles vão descrever grande parte de fenômenos que a gente tem interesse na pesquisa científica. A regressão linear simples, ela constitui uma tentativa de estabelecer uma equação matemática linear. No caso aqui de uma regressão linear simples, ela está relacionando duas variáveis. Então, eu vou descrever uma linha reta, né? Essa equação é a equação da reta. E essa equação procura o quê? Descrever o relacionamento entre as duas variáveis. Então, vamos aprofundar um pouco mais na regressão linear simples. Ele é um modelo matemático, né, que então relaciona uma variável aleatória y, e eu vou chamar essa variável aleatória y de variável dependente, ou alvo, ou resposta, né? Ou seja, é o fenômeno de interesse que eu quero buscar explicar por meio de outra variável, por exemplo, uma variável aleatória x, que eu vou chamar de independente ou variável explicativa, né? E aí, então, qual que é a equação da reta, né? É um y, que é igual a um a mais um b vezes x, onde esse a é o valor que a reta intercepta o eixo y, né, com x igual a zero. E b é o coeficiente angular da reta. Na prática, a gente observa n pares de valores x e y experimentalmente e estabelece um modelo, uma reta de regressão, né? E então esse meu y chapéu aqui vai ser a minha estimativa do valor verdadeiro de y, e o meu azinho vai ser a estimativa do azão, e o bzinho a estimativa do bzão, né? Os valores verdadeiros. Vamos dizer, essa aqui é uma equação verdadeira, e esta aqui é uma melhor estimativa que eu possa extrair dos meus dados experimentais.
De fato, né, as variáveis, né, x e y, elas nunca vão estar numa reta perfeita, né, naquela correlação perfeita. Então a gente de fato não vai ter exatamente uma reta passando por todos os pontos, né? Mas a análise de regressão vai buscar justamente determinar os coeficientes A e B que descrevem a melhor reta, a reta que passa mais perto de todos os pontos experimentais. Esse método, né, que a gente utiliza é o método dos mínimos quadrados, né? Ele vai ser o método mais usado, né, para ajustar uma linha reta a um conjunto de pontos e consiste em minimizar o quadrado da diferença entre os valores observados e os valores calculados, né? Então, ó, o valor observado que eu tenho de y e o valor calculado ou estimado, ou o valor predito, né, pelo modelo na regressão. E aí, então, eu tenho essas equações aqui para o valor de B, né, o primeiro encontro o coeficiente angular, com os valores de x e y, né, observados, vejam aqui, e o n número de observações. E a partir daí eu calculo o valor de A. Graficamente, a ideia é o seguinte: eu vou passar uma reta e calcular esses desvios dos pontos para essa reta, né? E aí eu posso mensurar essa minha reta, né? Esse meu modelo, essa reta de regressão, comparando com um modelo mais simples que eu possa ter, que é o quê? Calcular a distância dos pontos experimentais para a média. E aí, a partir daí, eu faço o quê? Constituo uma métrica, que eu vou chamar de coeficiente de determinação, que é o nosso R², e ele vai, então, comparar essa diferença, que normalmente, né, vai ser menor, né, somando todas essas distâncias aqui dos pontos experimentais para a reta, vai ser menor do que a média. Agora, o quão melhor vai ser isso? Então, o coeficiente de determinação vai me dar essa noção. Então, esse coeficiente de determinação, R², é interpretado como essa medida descritiva da parcela de variação de y, né, a minha variável resposta, que pode ser explicada pela variável independente, segundo o que? O modelo de regressão que eu adotei, ou seja, aquela equação de reta que eu determinei, minimizando as diferenças quadráticas para a reta. E é uma medida útil porque ela varia de 0 a 1, né, sendo então o grau em que as predições baseadas na equação de regressão superam as predições baseadas na média. Quanto mais próximo de 1 o coeficiente de determinação estiver, maior o poder explicativo do modelo. Como que eu calculo esse coeficiente de determinação? Então, a gente vai pegar a dispersão de pontos em torno da média e vou chamar isso de variação total, né? A soma de quadrados totais é o quê? É a distância do valor observado menos o valor da média, né? Isso aqui eu somo os quadrados disso. E vou ter também os desvios verticais em relação à reta de regressão, que vai denominar a variação não explicada ou devida ao erro aleatório, que eu vou chamar essa soma de quadrados de erro, né? E isso aqui então é o quê? É a diferença entre os valores observados menos os valores preditos, ou os valores previstos, calculados pela minha equação da reta, tudo isso ao quadrado e somado.
E aí eu tenho uma outra diferença que é importante, que é a soma de quadrados de regressão. Que ela é o quê? A diferença entre SQT e SQE. Né? Então, SQT menos SQE vai me dar a soma de quadrados da regressão. Essa soma de quadrados da regressão é o quê? É a parte da variação de y que o modelo explica a mais do que simplesmente a média. Né? Então, o r quadrado vai ser o quê? Essa soma de quadrados da regressão, que é SQT menos SQE, dividido pela variação total. Né? Na prática, o r quadrado é a medida mais importante para a gente usar. Tá? Então, isso aqui é o que é mais importante. Mas se eu quero comparar modelos, muitas vezes eu vou primeiro fazer um modelo, depois eu vou testar com outra variável, ou vou acrescentar variáveis, e aí então, de um modelo para o outro, eu vou poder comparar por meio do desvio padrão da parte aleatória, ou simplesmente o erro padrão da minha regressão, né? Que é pegar essa soma quadrada do erro, dividir pelo graus de liberdade, que no caso da regressão é n-2. Tá? E aí, se aqui o r quadrado, quanto mais perto de 1, ou seja, quanto maior, melhor, aqui o desvio padrão, quanto menor, melhor. Vamos pegar um exemplo para a gente entender melhor esses conceitos. Então, vamos tentar elaborar um modelo, ou seja, uma equação de regressão, ou uma equação de reta, para estimar o valor de imóveis a partir da área construída do imóvel. Tá? E os dados estão aqui, né? O valor está em milhares de reais e a área está em metros quadrados. Então, a gente tem aqui 48 medidas, né? E a gente plotando esses dados, a gente vê que dá para tentar traçar uma reta aqui, né, para tentar descrever esse comportamento, né? Ou seja, eu posso descrever o valor do imóvel a partir da área do imóvel. Então, o primeiro passo é ver se ele tem, né, num diagrama de dispersão, se ele tem essa cara de reta, né, para eu traçar uma reta aqui. E aí, na sequência, eu vou calcular os coeficientes. Então, vou pegar aqueles valores de x e y. Então, quem que é o x? É a área, né? E eu quero explicar o valor do imóvel, y, por meio da área. Então, x é a variável independente, que é a área, e y é a variável dependente, que é o valor do imóvel. Então, fazendo essas multiplicações e somando tudo, elevando ao quadrado, dividindo, eu vou achar um valor de 1,69 para o coeficiente angular e de menos 68,21 para o intercepto. Então, a reta de regressão fica o quê? O meu y igual a menos 68,21 mais 1,69 vezes o valor da área. Né? Então, esse aqui seria um modelo interessante, e só para a gente testar aqui, né? Olha só, o valor de um imóvel de 100 metros quadrados ficaria em torno de R$ 101.085. Né? Agora, quão bom está esse modelo? Como eu disse, para a gente verificar o quão bom é o modelo, eu calculo o coeficiente de determinação. E esse coeficiente, que é o r quadrado, então vai dar aquela soma de quadrados da regressão dividido pela soma de quadrados do total, né? A variação explicada pela variação total do modelo. E aí eu encontro, então, 0,777, que dá mais ou menos 78% de explicação, ou seja, eu usar a área
como um proxy, né, como uma variável explicativa para o valor do imóvel, me dá 78% de explicação. O modelo tem esse poder explicativo. Então, 78% do valor do imóvel eu consigo explicar simplesmente com uma relação linear entre a área e o valor do imóvel. Ora, então eu vou pegar aqui, né, aqueles são os meus pontos experimentais, e vamos traçar a reta aqui dessa equação. Então, olha lá, a reta do meu modelo e o R quadrado do meu modelo. Isso aqui eu posso fazer no Excel. E aí agora eu posso pegar aqui, ó, valor de 100, né, a área de 100 metros quadrados, e achar aqui o valor de R$100.000, por exemplo, tá certo? Um de 150, perto de 200 mil, e por aí vai. Então, quais são as suposições básicas para a gente aplicar a análise de regressão? Então, basicamente, que a gente tem os valores, né, observados para x e para y, né? Então, os pares de variável independente e variável dependente. Essa variável dependente, ela é aleatória. Além disso, para cada valor de x, há uma distribuição condicional de probabilidades y, que é normal. Então, a distribuição de probabilidade condicional é normal. Além disso, os desvios padrões de todas dessas distribuições condicionais são iguais, que é aquela questão da homocedasticidade. Vejam que é comum ocorrer assimetria na distribuição das variáveis envolvidas na regressão. Então, vamos considerar o problema de avaliar a relação entre renda e consumo, né? Então, aqui, renda e consumo. Vejam que a gente tem muitos indivíduos com renda baixa e alguns poucos indivíduos com renda muito alta, né? O consumo também tem um comportamento parecido com isso, né? Então, essas pessoas mais pobres, elas costumam consumir menos, né? Então, eu vou ter uma distribuição assimétrica, né? No caso aqui, ó, uma cauda longa à direita, nas duas variáveis x e y, né? Ora, como é que eu faço para melhorar, então, a qualidade da minha regressão quando eu me deparo com uma situação como essa? Eu aplico uma transformação logarítmica, né? Ou seja, em vez de eu pegar o valor de y, eu vou pegar o logaritmo de y e o logaritmo de x. Né? Então, o meu modelo, né, vai ficar, né, um log y igual a 1a mais o b log x, ou seja, uma equação de reta. E aquelas distâncias, né, que a correlação nunca é perfeita, então eu vou jogar essas diferenças aqui para um componente de erro. Tá? Essa transformação logarítmica, o que ela faz na prática? Né? Ela aumenta a distância entre os valores pequenos e reduz a distância entre os valores grandes. Ou seja, eu estou dando uma esticada aqui na escala para fazer aquilo que não está parecendo uma reta, né, virar uma reta, tá bom? E assim a gente obtém uma situação mais adequada para estabelecer a análise de regressão. Vamos pegar uma outra situação, que é quando o y está crescendo muito rapidamente para valores pequenos, olha aqui, ó, e depois ele vai estabilizando. Então, olha só, isso aqui tem uma cara de log, né, ou de raiz quadrada, né? A gente poderia fazer a transformação log de x ou raiz quadrada de x, tá bom?
Aí, a gente fazendo isso, basicamente a gente está, olha aqui, ó, estou esticando a escala aqui, né, para transformar essa curva numa reta. Ora, agora sim eu vou poder aplicar um modelo de regressão linear, tá bom? Outro exemplo é o de crescimento exponencial, né? Ou seja, agora a gente tem o y crescendo muito lentamente aqui, quando o x vai aumentando, mas depois ele cresce rapidamente, né? Então, uma pequena variação aqui em x dá uma grande variação em y. Então, novamente, eu aplico agora a transformação logarítmica no y, né? Então, eu vou esticar o eixo y aqui. E olha aqui o que vai acontecer. Eu vou ter agora uma reta. Então, de uma curva, eu passo para uma reta. Então, percebam que, mesmo quando as minhas variáveis não têm um comportamento exatamente de uma reta, eu consigo fazer uma transformação para aproximar os dados de uma reta e aí sim aplicar a regressão linear. Então, por isso que a regressão linear é tão importante. Ela se aplica a muitos casos. E uma última observação que a gente precisa fazer é o cuidado que a gente tem que ter ao extrapolar os resultados da minha reta de regressão, né? Assim como lá atrás eu falei na correlação que nem sempre a correlação alta significa causa e efeito, aqui também a minha reta de regressão ela foi feita para um determinado contexto, para determinados limites da minha variável x. E aí, se eu continuar aumentando aqui, né, então eu pego aqui um imóvel de 500 metros quadrados, por exemplo, será que a minha reta de regressão vai continuar valendo? Ou será que, por exemplo, esses dados viriam mais para cá, né? Às vezes, o que pode acontecer? A casa maior, né, o tamanho maior, aumenta mais o valor do meu imóvel, né? Não linearmente, mas, por exemplo, quadraticamente, por exemplo, exponencialmente, né? Então, eu tenho que ter cuidado ao extrapolar os resultados da minha reta de regressão para valores que estão além dos limites que eu avaliei para construir a reta de regressão. Vamos continuar pensando nesse exemplo de modelar o valor do imóvel, né? A gente viu que a área construída explica cerca de 78% do preço, no caso ali esses imóveis eram apartamentos, né? Mas a gente pode pensar que podem existir outras variáveis que vão influenciar no valor do imóvel, né? Ora, a localização do bairro, né? Onde é que fica ali? É um bairro mais valorizado ou menos valorizado? O imóvel, ele é mais antigo ou é uma construção mais recente? Tem quantos quartos, quantos banheiros? Então, tudo isso pode influenciar no valor do imóvel. E quando eu estabeleço essas outras variáveis para também descrever, eu vou passar de uma regressão linear simples para uma regressão linear múltipla. Então veja, a regressão linear simples eu estou usando apenas uma variável independente para explicar a minha variável resposta ou variável alvo. Então no caso aqui eu estava usando apenas a área construída para explicar o preço do imóvel. E se eu usar outras k variáveis, né? Então, número de dormitórios, localização, né? Estabelecendo, por exemplo, um 0 para localização ruim e 1 para localização boa. Enfim, k variáveis, então tem uma regressão linear, a relação vejo continua sendo linear, né? O x não, é elevado a 1, né? Ela continua sendo uma relação linear, porém com várias variáveis,
né? E aí a gente observa o quê? Né? Se o meu y igual a 1a mais bx é a equação de uma reta, então eu pegando aqui duas variáveis dependentes, eu vou descrever um plano, né? E se eu pegar k variáveis, eu vou descrever o que a gente chama de um hiperplano, que aí então a gente não consegue mais ter uma representação geométrica, né, para visualizar, porque a gente consegue visualizar coisas no nosso visual tridimensional, né? Mas se a gente põe k dimensões aí, a gente vai ter um hiperplano, tá bom? E quais são as suposições básicas para aplicar regressão múltipla? As mesmas da regressão linear simples, tá? Acrescentando que as variáveis independentes, né, x1, x2, xk, elas não devem ter correlação alta entre si, né? Então, isso aí é o que a gente chama de multicolinearidade, né? Se eu tenho x1 altamente correlacionada com x2, ou seja, elas crescem juntas ou decrescem na mesma proporção, a gente deve optar só por uma dessas variáveis para descrever o modelo. Bom, a gente pode fazer um teste de significância na nossa regressão, para saber se aquela relação linear que a gente está estabelecendo ela é significativa ao nível estatístico ou se ela é mera casualidade, né? É um evento fortuito, tá? E aí a gente aplica a análise de variância para a regressão linear, né? Nessa análise de variância, que a gente já viu em aulas anteriores, basicamente a gente vai ter uma hipótese nula, que é o quê? Não existe relação linear entre y e as variáveis independentes. Ou seja, isso aqui significa que os meus coeficientes angulares são todos zero, né? Então, B1 igual a B2 igual a B3 igual a BK, que é igual a zero, né? Ou seja, eu estou escrevendo ali como se fosse a média, né? E o H1, que é a minha hipótese alternativa, é de que existe relação linear entre as variáveis, entre a variável y e as independentes x, e isso aqui significa que pelo menos um coeficiente angular b das minhas variáveis, né, aquele B1, B2, B3, pelo menos um deles é diferente de zero, tá? E a estatística do teste, então, vai ser dada por quê? Né, a soma de quadrados da regressão, né, que é a variância da regressão, dividido pela variância total, e aqui os graus de liberdade, né, n-2 no denominador e k no numerador. Com isso, a gente consegue elaborar uma tabela nova, né, que é o que? Agora, a fonte de regressão, a fonte de variação, a gente vai associar a variância entre, né, com a soma de quadrados da regressão e a variância dentro das amostras com a soma de quadrados do erro, né? E aí as fórmulas são essas aqui, né? Então SQR mais SQE dá SQT, que na verdade a gente já viu que eu calculo SQT e SQE e subtraio um do outro para encontrar SQR, né? Os graus de liberdade são K, N-2, somando a K mais N-2. E aí aqui a gente tem a variância estimada, que é o quê? A divisão da soma de quadrados pelos graus de liberdade. E fazendo a razão entre as variâncias, eu tenho a minha estatística F, né? E o valor P, então, eu calculo a partir de uma tabela
da estatística F. Vamos pegar agora o exemplo anterior do preço de imóveis e vamos acrescentar 3 variáveis independentes para explicar a variável dependente. Né? A gente já tinha a área, né? Vamos acrescentar a idade do imóvel em anos, o padrão de vida do morador, e vejam que eu vou aproximar o padrão de vida do morador com o consumo de energia elétrica. Uma associação que a gente pode fazer, né? E isso é comum, né? Padrão de vida, né, seria uma variável categórica e eu faço um proxy, né? Eu faço um atalho para encontrar esse padrão de vida por meio do consumo de energia, por exemplo, né? E a localização do imóvel, e eu teria endereço, CEPs aqui, mas aí eu vou transformar isso para quê? A área pouco valorizada vai ser 0 e a área valorizada 1. Poderia fazer com mais níveis, mas é basicamente isso que a gente acrescenta no modelo. Então, olha só, a gente, olhando pela assimetria do preço de imóveis, a gente pode pensar em fazer uma transformação logarítmica no valor do preço do imóvel, assim como na área, né? É mais comum a gente ter imóveis menores, especialmente apartamentos, do que apartamentos maiores, né? Então, eu faço uma transformação logarítmica nessas variáveis e mantenho essas outras 3 aqui lineares. E aí, com isso, eu tenho esse tipo de modelo aqui, né? E aí eu vou calcular no Excel, né, os valores dos coeficientes, né, A, B1, B2, B3, B4. O Excel tem um módulo de análise de dados que, se no seu Excel não estiver habilitado, você vai lá em opções, em avançado, e habilita esse módulo, esse suplemento, e roda a regressão escolhendo os dados, né? E aí a gente saiu lá de um R quadrado, né, de 0,777 para 0,889, né? Ou seja, eu aumentei o meu poder de explicação de 78% para quase 90%. Ou seja, melhorei a qualidade da minha regressão. Olha aqui os valores que ficam, né? Antes a gente tinha aqui, ó, só essa reta aqui, e agora a gente tem essa equação desse hiperplano aqui. Como eu disse, né, foi de 78% para 89%, e o desvio padrão, né, saiu de 43,8 para 0,237. Reparem lá, né? Olha só o desvio padrão aqui daquele primeiro modelo. A gente viu que um imóvel de 100 mil estava, de 100 metros quadrados estava em torno de 101 mil, né? Só que com um desvio padrão desse aqui de 43,8, vejam que com um desvio padrão apenas, já o imóvel poderia ser 140 ou 60, né, menos de 60 mil reais, né? Sendo que o mais comum, na verdade, é a gente adotar em torno de 2 desvios padrão, né, para dar aqueles 95, 98% de confiabilidade. Então, esse modelo aqui ia dar, né, 100 mil menos 80 mil mais 80 mil, né? Então, esse modelo aqui ainda não estava adequado, né? Agora, eu reduzindo aqui esse desvio padrão para esse outro modelo, aí eu já consigo aplicar o modelo com uma dispersão bem menor, né, dos dados.
E a gente pode testar, né, a significância desse modelo por meio de uma tabela nova. A gente podia ter feito também a tabela nova lá para o modelo simples, né, com uma variável apenas. Mas eu estou fazendo aqui só para esse. Né? Então o teste F, né, olha aqui a soma de quadrados, isso aqui tudo o Excel me fornece. Tá? Então ele me dá as somas de quadrados, os graus de liberdade, essa razão aqui e o valor F. Né? Ó, com um valor F de 83 eu encontro um valor P muito pequeno. E o valor P muito pequeno me leva a rejeitar a hipótese nula, o que então eu posso afirmar que há uma relação linear entre as variáveis da forma que eu propus no modelo. Em suma, o que a gente tem na equação de regressão, né, é um objetivo de estimar valores de uma variável com base em valores conhecidos de outras. Né? Então, para gente, né, no caso aí, a gente quer estimar o valor do imóvel. Então, ao invés de eu sair fazendo pesquisa de preço, etc., poderia pegar, né, a área do imóvel, a idade do imóvel, essas outras variáveis e dizer, ó, o valor é tanto. Então, isso aí eu poderia aplicar para quê? Por exemplo, para estimar o valor do IPTU, né, do imóvel. Outra utilização das equações de regressão é explicar os valores de uma variável em termos de outra. Né? Como eu disse, a gente pode dar o exemplo de materiais que eu posso ter um teste que, para descrever aquela grandeza, eu teria que destruir um material e outra grandeza que eu não preciso destruir. Se eu tenho uma relação entre elas, eu estabeleço uma regressão, uma equação de regressão para essas variáveis, e aí eu consigo obter, né, essa característica do material sem destruir o material, fazendo um outro teste. E uma terceira aplicação, que é predizer valores futuros de uma variável. Né? E aí vem aquela ressalva de que esses valores preditos, né, a gente tem que ter para ver a faixa de valores que a gente fez a estimativa, né? Mas isso aí é um campo que tem crescido, né, com o aprendizado de máquina, né, o machine learning, de que você dá um grupo, um conjunto de dados, treina o seu modelo, e aí depois, quando eu jogar dados novos, ele vai encontrar o valor da variável alvo. Né? Por exemplo, eu jogo os dados do imóvel e ele me dá o preço que eu deveria cobrar por aquele imóvel. Então isso aí pode ter, né, utilidade para para venda de imóveis, para cobrança de impostos do imóvel, aluguel, enfim. E embora o relacionamento entre as variáveis possa assumir uma grande diversidade de formas, então a gente viu que pode ter relacionamento senoidal, polinomial, exponencial, enfim. A gente foca a nossa discussão aqui nas equações lineares, porque, como eu já disse lá, ainda que não esteja linear, a gente pode conseguir linearizar, e também grande parte das variáveis de interesse na vida real se comportam com uma relação linear. Né? E além disso, é mais fácil de entender esse conceito de regressão. Né? Então a gente viu lá na regressão linear simples que a gente constrói uma reta para explicar o nosso conjunto de dados, né? Nosso modelo. E aí eu vou incrementando dimensões aí, adicionando as dimensões, aí eu vou transformando num plano, numa coisa que eu não consigo representar bem em 3 dimensões, e aí eu vou chamar essas outras coisas de hiperplanos. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção
para essa questão de extrapolar os dados, os resultados, além dos nossos dados, né? Então vamos pegar aqui os primeiros 100 dias de Covid, né, os óbitos por Covid em 2 países, da Itália e Espanha. A gente teve que os países na Europa começaram a pandemia antes, né, do Brasil, por exemplo, e o comportamento deles foi como, né? Teve um aumento acentuado, e aí depois atinge um pico e cai ao longo dos dias seguintes, né? Então eu posso pensar, né? Aí eu jogo lá, né? Para o Brasil, ele aconteceu alguns meses, 1 ou 2 meses depois, se eu não me engano. Então eu jogo aqui e penso, ora, se ele está crescendo também rápido, vai atingir um pico e vai cair, né? Mas não necessariamente acontece isso. Então veja que eu passo de 100 dias e ainda estou lá no pico, no Brasil. Então tem muitos fatores, muitas condições que vão afetar a minha inferência estatística a partir dos dados que eu tenho. Então a qualidade do modelo que vai incorporar, né, todas as variáveis que influenciam na resposta devem estar contidas no meu modelo, porque senão eu vou ter previsões que são completamente erradas. A gente vai fazer também uma aplicação prática em Python, usando bibliotecas do Python para estatística, e eu vou gravar uma aula separada para isso. As referências básicas que eu estou utilizando nessa aula. E eu deixo esse pensamento aqui sobre a correlação, mas que vale também para a regressão, né? Aquela questão de extrapolar os dados, né? Então, uma das primeiras coisas ensinadas, né, em estatística é que correlação não é o mesmo que causalidade. Mas, por outro lado, isso também é uma das primeiras coisas a ser esquecida. Então, não vamos esquecer, né, o âmbito das nossas previsões, né? Com base em que eu estou fazendo minhas previsões, para que a gente não tome aquelas previsões como verdade absoluta e a gente está deixando escapar ali algumas variáveis explicativas para o modelo.